que a gente vai de princípio de treinamento corretivo, então? Tá? Geralmente sempre foco nas áreas proximais da coluna. Tá? Lembra, a pessoa tem uma escoliose. Vou trabalhar a escápula. Não, é a coluna. Tá? Não é assim, geralmente, a escápula por si só. É a posição da torácica que vai influenciar na melhor condição do músculo de render, de realizar a sua função. Então a gente tem que pensar nisso. Sempre do axial para o apendicular. Lembra da questão, né? Se eu vou fazer um alongamento postural, a coluna tem que estar estável. Primeiro eu fixo a coluna, depois o segmento. Tá? A primeira parte estável, depois a ação do segmentar. Escápula torácica e a dissociação lombopélvica é importante para a realização dos movimentos e depois glenomeral e coxo femoral. De axial para perpendicular, essa questão dessa sequência, tá? Geralmente a gente faz progressões, né, do estável para o instável, plano sagital. Cara, isso assim é uma coisa interessante, assim, exercícios no plano sagital são de mais fácil controle do que plano frontal e plano transversal, tá? Isso é muito interessante. Por isso que você pegar um treino de programado para correção postural, geralmente você faz demandas plano sagital. Plano sagital, a gente tem que pensar que a gente é uma evolução da espécie do quadrúpede, que faz movimentos no plano sagital. Tá? A nossa funcionalidade, ela é muito mais sagital do que os outros planos. Até no contexto da funcionalidade, geralmente a gente tem o quê? Plano sagital, que a gente faz a maioria dos nossos movimentos. O plano frontal, a gente faz movimentos em lateral para quê? Para readequação do centro de gravidade e manutenção da estabilidade. E o plano transverso? O plano transverso, na nossa funcionalidade, ele vai resultar no quê? No aumento da amplitude do sagital. Imagina que o meu potencial de alcance no sagital é aqui. Eu uso o plano, os movimentos rotacionais para expandir minha capacidade de atuação da funcionalidade do plano sagital que eu utilizo. As orientações articulares, lembra a escápula? A glenoide ela não está para o lado. A glenoide ela está para a diagonal, para a lateral, mais para o plano sagital. Tá? O próprio quadril também, ele tem uma certa não está totalmente lateral. O fóssil acetábulo está mais projetado anterolateral ali, mais para frente também. Então, se eu faço movimentos no plano sagital, é mais fácil no primeiro momento. Daí, depois que eu tenho esse controle, aí eu posso progredir com demandas mais utilizando os outros planos. Mas é muito interessante esse contexto. Exercícios bilaterais antes de unilaterais, tá? Não é regra. Eu posso fazer também, se a pessoa tem muita diferença de força de um lado para o outro, eu posso fazer a mesma demanda unilateral para forçar a estabilização, desde que seja controlada, tá? Mas padrões bilaterais e unilaterais podem ser usados dependendo do contexto. Respiração é muito importante. Não dá para a gente pensar em trabalho postural sem adequar o padrão de respiração, principalmente controle torácico, controle escapular, controle de cabeça, que a gente falou, etc. E aí variações, né, conforme o indivíduo vai se tornando apto, a gente vai progredindo na questão da capacidade de controle de movimento, da dificuldade. Para quê? Para que cada vez mais a gente fique com uma condição consolidada. Eu não quero só uma correção postural que eu vejo assim, nossa, olha o antes e depois, lindo, mas eu estou vendo a pessoa aí toda torta. Falei, cara, né, na foto eu consigo me colocar bem na minha postura, mas eu caminhando é outra coisa, eu correndo é outra coisa ainda, entendeu? Então, assim, o que fixa do treino? Será que a gente tem um padrão automático? Será que a gente é habilidoso? E qualquer situação que a gente está, sabe ter essa orientação postural e manter ela num padrão mais adequado possível, fazendo o movimento de uma forma adequada, tá? Então, assim, isso que é importante a gente saber. A gente precisa ter a informação que a gente pense menos e tenha mais integração postural. Esse é o contexto que a gente tem que saber nesses padrões, tá bom?